Considerações sobre a cura. Tudo quanto nasce, morre. É uma fatalidade inderrogável. A vida, para viver, exige energia e todo o processo vital. À medida que desempenha o mistério, gasta-se, consome-se. Todos os seres vivos, em consequência, nascem, vivem, ou enfermam, envelhecem e morrem. Nesse panorama que se manifesta nos seres sencientes, tem lugar a dicotomia saúde-doença. Nas criaturas humanas, esse fenômeno transcende o impositivo fundamental, dependendo do ser em si mesmo muito mais do que da fatalidade biológica. O espírito é sempre o responsável por todas as manifestações que surgem na organização molecular. É ele que modela o corpo de que se utilizará durante o périplo carnal, nele imprimindo as suas necessidades morais de acordo com o programa da evolução. É desse modo o agente responsável pelo equilíbrio ou destrambelho celular. A ocorrência tanto pode acontecer por ocasião das manifestações patológicas congênitas, como também sem qualquer influência da hereditariedade. Em muitas ocasiões, por impositivo da lei de afinidade, o espírito é atraído para os futuros genitores, junto aos quais tem compromissos que lhe oferecem os genes propiciatórios à instalação das formas degenerativas ou não, de que se revestirá para os resgates que lhe são necessários. A presença, portanto, dos fenômenos graves de disfunções teratológicas decorre dos títulos infelizes referentes aos comportamentos desastrosos em existências transatas. Concomitantemente, em razão dos males praticados, vincula-se às vítimas que ficaram maceradas na retaguarda e não tiveram resistências morais para perdoar o que lhes sofreram, sendo atraídas pelo impositivo da identidade fluídica e vibratória, dando lugar aos transtornos obsessivos, às vezes antes do berço. Confundem-se, inevitavelmente, os gravames, dando lugar aos processos lamentáveis das doenças de variada etiologia, ampliadas pelas influências espirituais daqueles infelizes, ora transformados em algozes inclementes. Desde priscas eras, os seres humanos, inspirados pelos espíritos nobres, compreenderam essa intercorrência, dando origem ao xamanismo, às pagelanças, por cujo conhecimento da vida espiritual elaboraram alguns processos de cura das enfermidades derivadas do convívio com os desencarnados. Em sofrimento. Variando de denominação, os mortos influenciavam os seres humanos, sendo afastados, quando tal acontecia, através de métodos compatíveis com o seu estado de lucidez ou de ignorância. Surgiram então os cerimoniais, os exorcismos, as técnicas variadas que o Espiritismo aprimorou nos memoráveis diálogos com os desencarnados, nas reuniões mediúnicas especializadas, através de sensitivos adestrados e devotados à prática do bem. Jesus, por conhecer a causalidade das ocorrências, usava sua autoridade moral
para a aplicação da terapêutica do amor, libertando os enfermos não somente das influências maléficas, como também das deformidades e degenerescências orgânicas. Os extraordinários casos de pacientes cegos, surdos e mudos, da atormentada hemorroíça, do portador de mão mirrada, demonstram o seu poder de agir nos tecidos sutis do perispírito, precipitando o movimento das moléculas que restauravam os órgãos. Nada obstante, sempre advertia aos recém-curados que preservasse a saúde moral, a fim de não esculpirem no organismo danos mais graves em decorrência da conduta insana. A enfermidade, no entanto, não é um castigo ou punição divina de que o padecente se deve libertar de imediato. Possui uma função mais significativa, que é trabalhar os valores morais, aprimorá-los, enquanto desenvolve resistências íntimas para os futuros embates evolutivos. Na atualidade, graças às conquistas da ciência e da tecnologia médica, aos saneamentos básicos, às contribuições da alimentação correta e aos programas de exercícios equilibrados, várias enfermidades dizimadoras têm recebido consideração adequada, algumas das quais já foram eliminadas, enquanto a vida física tornou-se mais longa e melhor. Entretanto, não tem havido correspondente desenvolvimento moral, equilíbrio ético nos relacionamentos e serviços de dignificação, proliferando os vícios doirados, a frivolidade e os desvios para os crimes, alguns hediondos. As mentes em desvario têm criado outras graves e dolorosas enfermidades que cobram elevados preços à insensatez e à irresponsabilidade. Pululam os transtornos emocionais, os de natureza psíquica, assim como os tormentosos fenômenos cardiovasculares, neoplásicos, gástricos, ao lado dos males degenerativos e infecções que atingem cifras alarmantes. O Espiritismo chegou à Terra para iluminar as consciências e consolar as emoções em desespero, sustentando os fracos e fortalecendo-os para oferecer conforto aos desesperados pela ausência física dos afetos que a morte lhes arrebatou do convívio, para curar os corpos e proporcionar bem-estar para um bem viver aprazível. A fim de ser conseguido o mistério, a revelação espírita objetiva essencialmente o trabalho de renovação moral para melhor de cada qual, para a melhora de cada qual, de construção edificante e assim com um amealhar de valores elevados. A cura das enfermidades
antes de ter prioridade no conceito espírita, é menos relevante porque possui um caráter secundário ante o impositivo princípio do paciente, o espírito do qual procedem as ondas vibratórias contínuas que lhe proporcionam o equilíbrio ou o desconcerto celular. Comprova-se em outras áreas na ciência médica que o pensamento é portador de força ainda não totalmente mensurada. A sua intensidade sobre a organização física, emocional e psíquica responde pelas ocorrências na área da saúde. Cada um vive, portanto, sem dar-se conta no continente mental e experiência na forma física, tudo quanto cultiva no pensamento. Contribui-se espiritualmente para que as pessoas despertem para a sua realidade, é dever que se impõe a todo discípulo do Evangelho restaurado, que advoga a lei de causa e efeito como responsável por todos os acontecimentos humanos. Prometer-se curas mediante as técnicas fluidoterápicas é maneira ineficaz para a boa propaganda da revelação dos imortais. O paciente recuperado que se não modifica interiormente volta à ribalta do sofrimento em decorrência da irresponsabilidade. Ademais, nem todo doente se recuperará, em razão da necessidade evolutiva no estágio de resgate em que se encontra, vivenciando expiação redentora. É compreensível a busca e a oferta de milagres na área da saúde. No entanto, a atitude correta é sempre a da cura interior, da instalação da saúde espiritual, que sempre proporciona paz e alegria, mesmo quando sob a injunção do sofrimento. A biomédica, por sua vez, recomenda que a saúde integral é preservada quando os indivíduos mantêm condutas saudáveis, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista emocional, cultivando pensamentos elevados que proporcionam clima de alegria e de paz. O cultivar de tormento de qualquer natureza, desde a moderna e vulgar área do erotismo, assim como da drogadição em fuga da realidade, a manutenção das paixões dissolventes, a cultura do ressentimento e do ódio, da competição desleal para a conquista das migalhas financeiras e dos destaques ilusórios na sociedade, evidentemente criam transtornos nas neurocomunicações, com a consequente presença de tóxicos mentais que desorganizam o raciocínio e contribuem para alguns distúrbios emocionais e também orgânicos. A somatização de problemas responde pela presença de diversas enfermidades geradas pelo comportamento do paciente, dando lugar aos distúrbios gástricos, respiratórios, cardíacos e psicológicos. A saúde mental é essencial para a conquista das outras expressões do bem-estar. Conscientizar o indivíduo em torno dos seus compromissos para com a existência e a grave responsabilidade pela atual reencarnação deve ser o comportamento de todo aquele que deseja exercer
a mediunidade curadora, auxiliando na causa de todos os fenômenos, ao tempo em que poderá fomentar a contribuição fluídica, a fim de atenuar ou liberar o sofrimento daqueles que buscam a paz. Mantendo, porém, o esclarecimento de que a cura de um órgão não significa saúde real, porque o problema moral não resolvido ressurgirá em outro aspecto, em forma de nova doença. Conversações de significado nobre, convivência fraternal, labor em favor do próximo, esforço pessoal para o cultivo do bem-estar, hábito da oração que eleva o ser a dimensões superiores da vida, constituem a terapêutica preventiva para todos os males, ao mesmo tempo curativa, quando estão instalados os problemas na área da saúde. Caberia repetir o provérbio latino elaborado pelo poeta romano Juvenal, que ele diz: mente sã em corpo saudável, mens sano in corpore sano. Portanto, o compromisso do Espiritismo, embora a sua valiosa contribuição nos problemas da saúde humana, é com a modificação moral de cada ser, a aquisição do equilíbrio interior que se manifestará em forma de harmonia. Além do mais, ter-se sempre em vista que uma existência, mesmo saudável, por mais longa que seja, alcança o final, consumida pela fatalidade da morte ou desencarnação. Estar-se preparado para o mais além é a proposta sublime da revelação dos imortais. Texto do espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, na reunião mediúnica de 26 de fevereiro de 2014, no Centro Espírita Caminho da Redenção, no bairro Pau da Lima, Salvador, Bahia. Muita paz. O segredo da saúde mental e corporal está em não se lamentar pelo passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar aos problemas, mas viver sábia e seriamente o presente. Você é o único responsável pela sua saúde física, mental e espiritual. O equilíbrio entre estas três dimensões é o que proporciona a saúde plena. Doutrina espírita ou espiritismo. Para designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim o exige a clareza da linguagem, para evitar a confusão inerente à variedade de sentido das mesmas palavras. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai. A casa do Pai, do meu Pai, é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferece aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Muita paz para todos.